Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no primeiro podcast. Esse podcast tem um tema super importante, é o um encontro. Você sabe o que significa um encontro, pastor Ivan? Não, né? Vou falar pra você também não, né, Murilo? Um encontro. O Murilo sabe porque ele foi no encontro, ele viu. A gente fez algumas camisas, fizemos algumas coisas a respeito do encontro, né, que nós temos na Igreja Videira. Um encontro significa que um encontro você muda tudo. Tem pessoas que às vezes têm network, é uma pessoa que conhece, que conecta, mas eu quero te falar que um encontro com Jesus faz toda a diferença, tem um significado muito forte. Eu tô aqui hoje com duas pessoas que são amigos pessoais, que eu conheço já tem bastante tempo, né? Quem que tá aqui comigo? Quero falar um pouquinho do pastor Ivan, José Ivan Rodrigues. Para quem não sabe, ele é formado na Escola Militar como inspetor de manutenção aeronáutica. Chegou como tenente, né, oficial, né, pastor? Tem muitas medalhas lá na sala do pastor. Lá você vê as medalhinhas que ele gosta, aquela coisa bem bonita. E ele tem muito orgulho, né? Porque eu vejo que foi uma profissão que ele levou por muito tempo e aposentou, né? Eu lembro até na época que você estava fazendo a Sim, transição, pastor, que você foi para a igreja, aquela coisa toda. sim. Ele também é advogado e pastor. Nós somos lá amigos de ministério, lá junto, estamos lá junto, ombreando essa obra linda de Jesus, né? E o Murilo, quem que é o Murilo? Murilo também, advogado. Vocês dois são a mesma coisa, né, Murilo? Os Mesma dois coisa. mandam prender e mandam soltar. Formação é mesmo. A formação é a mesma. O Murilo é especialista em direito empresarial, pai de 3 filhos maravilhosos, um médico formado na USP, deixou claro aqui, uma advogada mestre em direito, Na né? GV, Na na GV, GV, né? né? E uma caçula no 5º ano de medicina. Família toda criada e realmente, assim, Mas o Parabéns, hein? melhor tá no fim, é a esposa, né? a esposa, né? E o principal, olha o que que ele colocou aqui, pastor. E o principal, vírgula, uma esposa maravilhosa, maravilhosa, companheira e fiel. Diferente. Então, o Murilo hoje tem uma empresa, né, de advocacia. Murilo Lobos, advogado, tem muitos anos essa empresa lá em Goiânia, né, Murilo? 25 anos. 25 anos. Então, hoje eu chamei os dois aqui, foi o primeiro convidado aqui do encontro do podcast. O E eu encontro. queria perguntar primeiro para o pastor Ivan. Vamos lá. Pastor Ivan, como que funciona essa questão, às vezes, de ministério, propósito de Deus, no meio corporativo, no meio de trabalho? O senhor sempre viveu ali na aeronáutica, ali como oficial, e Sim, você tinha essas duas coisas assim, né? tinha. Como que a pessoa lida com isso? Porque tem gente que não gosta de falar que é crente, não, no meio do Sim, sim. trabalho, né? Tem ou não tem? Tem. Primeiro, o seu testemunho pessoal, né? Aquilo que Jesus fez na sua vida e aquilo que você pode expressar de Jesus aonde quer que você esteja. Esse aí é o primeiro. Nós somos a carta lida de Cristo. E depois, o segundo momento é a pessoa enxergar esse brilho, né? A gente no meio cristão chama dessa unção, ela enxergar isso em você não pelo que você fala, mas pelo que você é. E em segundo lugar, os milagres que Deus faz através da sua vida, aonde você estiver. Uau. Então, quando você tem uma consciência que você não está sozinho, mas que Deus, ele é o principal interessado no seu progresso, essa consciência faz toda a diferença. Porque aonde você está, a vida de Deus está, a influência do nome do Senhor, os anjos do Senhor, para quem acredita, né, são ao redor. Isso faz toda a diferença, porque a partir do momento que você crê, você ativa coisas no mundo do espírito. Sim, Se você é indiferente a isso, você vai ter os recursos naturais que uma pessoa tem, inteligência, Somente. Só isso. Só capacidades, isso. capacidades diversas que nós aqui, eu, Murilo, o Jefferson, acumulamos, você também que nos ouve hoje, que está conosco aqui no podcast, você também acumulou uma série de coisas ao longo da sua carreira, conhecimentos, experiência, então você vai contar com isso. Mas quando você tem uma consciência de que você é filho amado de Deus e que ele se importa com o seu crescimento, aonde quer que você esteja, a diferença vai acontecer, os milagres de Deus vão acontecer. sim, Por exemplo, só para citar um, com todo o esforço, capacidade e inteligência que você tem, mas Deus pode te colocar no lugar certo, na hora certa. sim. E aí, historicamente, as pessoas bem-sucedidas,
a maioria delas, né, estavam em lugares certos na hora certa. Deus pode fazer isso E é o por encontro você. perfeito, né, pastor? Aí sim. O pastor Ivan, o Murilo, ele tava me contando algumas coisas. A gente sabe que a gente tem muitos anos tá na igreja, né? E a gente, os amigos, as pessoas que estão na proximidade nossa, assim, é tudo cristão. Mas o Murilo, ele ainda respira muito esse mercado Ah, imobiliário. Não, eu tô sim. falando do mercado imobiliário aqui porque eu tô acostumado. Mas ele respira muito esse mercado corporativo Sim. e ele tem muitos amigos, né? Como escritório, né? Eu vejo. Mas ele não virou. Agora eu acho que ele tirou a profissão de advogado e virou um pastor mesmo. Ele sai pregando tudo no Não escritório. pegou a chance. Os clientes seus, você fala de Jesus, né, ô Murilo? Como é que é? Explica isso pra gente aí, Você Murilo. sabe que há pouco tempo nós tivemos um culto aqui na igreja, e o pastor Ricardo, que era o antecessor do pastor Isaías, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou, ó, a empresa nossa é uma fachada para ganhar vidas. Né? Porque antes eu achava os crentes tudo doido, fanático, falei, gente, esses crentes é chato demais. E eu olhava assim e falava, tipo, preconceito absurdo, né? Porque a gente, quando ser bem sucedido, ser muito inteligente, eu sempre fui um estudioso. Aí eu olhava crente e falava, esse crente é tudo fanático. Até eu virar um. E E fanático. aí, e aí, mas é uma mudança tão grande, uma paz tão grande que a gente passa a ter e que eu descobri, né? Depois de tantos anos de vida, assim, tantos sofrimentos que eu não precisava ter passado, mas são as escolhas que a gente faz, e eu fiz as minhas escolhas e paguei, né, preço por elas, mas pela misericórdia de Deus eu tive a oportunidade de conhecer a verdade. E Jesus fala, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então É Jesus verdade. é isso, ele é o caminho para chegar ao Pai, ele é a verdade, nele está a verdade, né? E ele é a vida. Sem ele a gente não tem vida. Eu muitos anos não tive vida, embora tivesse todas as condições, né, financeiras, de trabalho, bem-sucedido e tudo, família, uma família maravilhosa, como eu faço questão de descrever, fiz questão de escrever, para falar que nem isso resolvia. Nossa. Então, você pode ter tudo, mas o que eu descobri é que sem Deus não tem nada. E eu hoje, como eu descobri um tesouro que estava enterrado num campo, toda vez que eu encontro alguém que eu tenho uma chance, eu falo, olha, eu quero te falar do tesouro que eu descobri. Eu comprei um campo, eu quero que você compre. Tem um vizinho também, você pode ir lá comprar Amém. também. Vem Porque tem um comigo. tesouro nele. E esse tesouro chama Cristo, chama É Jesus. isso mesmo. Então, sempre que eu tenho oportunidade, mas eu peço sempre para Deus também me dar entendimento, me dar, né, a estratégia correta. E sabe uma coisa que dá certo? Eu sempre começo a falar falando mal dos crentes. Pensa um negócio que dá certo. É a estratégia que você tem. Tá, porque eu achava os crentes tudo chato demais, né? Como eu falei, esses crentes é doido, não é possível. E aí fica tentando converter a gente. Fica. Mas na verdade hoje eu entendo. Talvez uns tinham uma estratégia muito boa, não. Mas eu sou um comerciante por natureza, eu vendo o meu serviço. Tem muitos anos que eu faço isso, né? Então eu já aprendi a entender o comportamento das pessoas, a reação das pessoas e também o momento que você pode falar, que você não pode falar. Então, isso que eu aprendi com a minha vida profissional, eu uso hoje não para para minha empresa, mas para o reino. Que legal. Gostei. Murilo e pastor Ivan. Eu quero perguntar pro pastor Ivan primeiro Ah, agora, pastor. hum. Pastor, como que foi esse encontro pro Senhor? Ah, Um sim. encontro. Aonde foi esse encontro? Sim. Aonde aconteceu? Então, Jefferson, esse é o meu testemunho de vida, né? Como eu conheci Jesus, como eu me encontrei com Jesus. Eu, na verdade, tenho a mesma história do Murilo. Eu detestava crente. Eu tinha uma máxima, na equipe que eu liderava, eu tinha uma máxima. E era assim, nunca persiga crente, porque se você perseguir, ele cresce. Então, deixa os crentes à vontade. Se ele quiser ler Bíblia, lê. Quiser Deixa sair, quieto. deixa quieto. Não mexa com Ignora. crente. É. E eu odiava crente. E eu imaginava que quando você estava na reunião, eles brigavam de boxe mesmo. Imaginava que, porque era muito grito, né? Os caras gritavam e eu falava, "Ah, Nossa, Deus eu não é tinha pavor. surdo." Pois é, exatamente. Deus não é surdo, os caras Isso, gritavam e tal. isso. E só que aconteceu um fato na minha vida, que foi a gravidez da minha esposa.
eu vinha num caminho de muito estudo, né? Pesquisa, a experiência acadêmica, né? A experiência no trabalho, de ter que solucionar problemas, eu trabalhava com a parte de engenharia e trabalhava e estudava direito. Então eu tinha uma cabeça dividida, eu tinha que ter muito pique para acompanhar essas duas áreas, né? Fiquei bem eclético. Só que a minha esposa, ela engravidou. E nesse momento que ela engravidou, eu vi que todo aquele estudo, tudo aquilo que eu sabia, não ia resolver nada para dar que aquela nova vida precisava. Aí eu consultei várias coisas que eu achei que seria importante para o meu filho, mas nada daquilo, na verdade, surtiu efeito para mim. E aí veio uma bendita ideia na minha mente, que eu acredito que foi de Deus. Você que está nos ouvindo aí, saiba que Deus atua nos pormenores da sua vida, né? E me veio uma ideia de olhar as crianças que eram, na minha concepção, padrão, que eram crianças que tinham sabedoria. Eu queria muito que meu filho tivesse uma sabedoria ímpar. E vocês conhecem o meu filho, né? Sim. Hoje ele tem 30 Deu anos. certo. Ele Deu realmente é um cara sábio. Deu certo. Ele realmente é sábio mesmo. Ele tem uma É, sabedoria, assim. sei. Ele é pastor, ele é concursado, funcionário público, poder judiciário e tudo. Então ele é uma pessoa surpreendente. Casado, tem 4 anos, a menina é sensacional. Penso. E é isso que eu queria. Né? Eu tô te contando a história do final, do começo pro final, mas você já tá sabendo o final. E através disso eu comecei a observar e eu descobri que as crianças mais sábias eram as benditas filhas de crente. Olha só que legal. Então, embora eu tivesse ódio para aquele povo, eu teria que entrar no meio deles e saber o que eles faziam para ter crianças tão joias, tão inteligentes, tão sagazes, espertas, sábias, né? Eu lembro até que eu entrei uma vez num carro com um amigo meu que era cristão e eu perguntei para uma menininha de 9 anos, chama Larissa. Eu falei, Larissa, e o seu namorado, Larissa? Ela falou, tio, eu tenho 9 anos, não tem idade para ter namorado, não. Olha isso. Eu achei maravilhoso. Eu falei, eu quero ter uma assim, que responda assim, que tenha essa postura assim. E foi assim que eu encontrei Jesus. Pastor, Deus tem uma isca para cada peixe, né? É verdade. Às vezes a isca para uma é diferente que a outra, né? E aí eu comecei a me encaixar dentro de uma comunidade de cristãos, mas eu não convertia de jeito nenhum. Eu fiquei 4 anos sentado no banco, ouvindo pregação, sem se converter. Uau, Porque eu queria só ter a sabedoria que eles tinham. E poderoso, aí, hein? só isso que eu queria. Aí um Deus, belo e Deus te dia, atraiu dessa forma. Aí até você encontrar com ele. isso. Aí esse encontro foi uma coisa muito interessante, porque eles falaram que tinha um batismo, eu já estava 4 anos lá, eu falei, não, agora eu vou batizar. E eu fui para esse batismo e levei a roupa da minha Racional esposa. total, né, o pastor, né? É. Você vê que era só intelecto, né? Racional puro, né? Você E- também, né, Murilo? Também, isso é um problema. Isso é um problema. E levei a roupa da minha esposa. E ela foi comigo. É. E no meio do caminho lá, ela falou, se eu tivesse roupa, eu batizaria. Eu falei, pôs a roupa daqui, pode batizar. Ela Olha batizou isso, junto que comigo. legal. No Rio de Água Corrente. Aí Batizamos os sim, hein? dois juntos. E aí a carreira cristã continuou. Foi esse Pelo encontro amor aí de que eu tive Deus. com Deus. Deus te atraiu, hein, pastor? Foi. E aí, Murilo? E você, Murilo? Como que foi esse encontro? O encontro foi uma rendição. Depois de muitos anos de teimosia, obstinação, de orgulho, de cabeça dura, eu acho que tem muitos homens que vão se identificar comigo. Muitos maridos. Eu tive muitos bons anos no meu casamento. 25 anos muito bons. Só que eu não lembrava de Deus. Católico, família católica é aquele negócio meio morno, né? Vai em missa de 7º dia, vai batismo, né? Mas alguma ocasião muito especial. Casamento. Mas busquei outras religiões, fui espírita um tempo, mas aquele negócio de falar com morto. Falei, gente do céu, isso aqui é muito esquisito. Nunca dei conta, na verdade. Mas a doutrina eu achava muito legal, mas é uma enganação. Fui hinduísta há outro tempo. Estudei todas as religiões.
comparadas, né? E a Bíblia eu não conseguia ler. Eu lia, mas não entendia nada. As outras eu entendia, mas a Bíblia eu não entendia. Aí eu ficava meio frustrado. Então, mas eu tive essa experiência, assim, aquela coisa meio mística, de um tempo. Isso nunca me preencheu, nunca disse nada. A Bíblia eu não conseguia entender. Eu ia na missa, às vezes que eu tentava ir, falava, gente, viu o padre com aquela roupa, né, bonitona. Eu lembrava de Jesus simples, com chinelo, né? Eu falava, gente, isso não tem nada a ver. Aqueles copos de ouro, né, para tomar o vinho. Não é isso. Nunca me identifiquei ali, na verdade. E então fiquei afastado, assim, né, frio, como a maioria das pessoas. Eu acreditava em Deus, mas um Deus longe. Longe. Eu investi a minha vida focada para a família e o trabalho. Sempre foram minhas prioridades. Bom, os filhos, eu faço questão de falar, porque filho é a realização nossa. Né? Ele é um sinal de que você Foi um bom pai, né? né, trabalhou bem ali. E então eu tinha sempre uma família muito organizada, muito estável, assim, muito dedicado. Trabalho também, fui bem sucedido, tive sucesso. E aí chegou uma hora, os filhos foram saindo de casa, foram estudar fora e tudo, e eu alcancei a minha realização profissional, financeiramente estabilidade, e chegou uma hora que eu fiquei sem propósito, sentindo meio vazio, e aí comecei a achar que eu estava velho, isso eu estava com 40 anos. Comecei a achar que eu estava velho. Chama crise da meia-idade, eu descobri depois. Mas aí veio junto com outra crise, chama do ninho vazio, porque os Só vou abrir um parênteses aí, tem gente que fala da crise da meia-idade, É. aí entra no complexo do Peter Pan, né? Você conhece o Peter Pan? Sim. Conhece, pastor? Não. Peter Pan, não quer, O cara ficar jovem para sempre. fica pra aí o cara compra uma Harley, compra isso. uma Porsche, um carro Aí você quer conversível. brigar com o relógio, você quer andar para, né? Aí Botox? Botox não. ou você vai trocar a sua velhinha por uma novinha, né? Vai trocar. Então, gente, Entra na terra do nunca, né? terra do nunca. Então, É, bom, eu entrei entendi. nesse processo sem perceber e aí aconteceu que, como de nada eu era grato para Deus, tudo que eu conquistei na vida, eu não lembrava, eu sempre acreditei numa coisa que hoje eu vejo com um engano muito grande, chama meritocracia. Sim. Sim. Então, Capacidade humana, né? Nossa. no mundo, assim, naturalmente, quando a gente não crê em Deus, a gente acredita que mérito é tudo. Eu fiz, eu trabalhei, Eu posso, eu dou estudei, conta, eu consigo. eu conquistei. Então, tudo sou eu, né? E trabalho essa parte do nosso ego. Então, eu tinha isso, que é normal, né? A gente, eu fiz, eu trabalhei, eu estudei. Deus sempre me privilegiou na inteligência, eu sempre fui muito rápido para ler, muito rápido para entender tudo. E então, isso sempre me diferenciou, nos ciclos que eu andava. Isso também foi uma coisa para mim ruim num ponto, porque você começa aí a aflorar vaidade, orgulho, soberba, né? Todas essas coisas que a gente sabe que não são muito boas. Bom, e como eu não olhava para cima nunca, só olhava para o meu umbigo, chegou uma hora que veio, né? Deus permitiu que viesse meu caminho e tribulação grande. Mas como eu reagi? Falei, eu sou forte, eu vou brigar, vou enfrentar. E enfrentei. Um ano brigando, e falei, eu sou o cara e tal. Só que isso, no fim, se resolveu, foi um processo muito desgastante. E Deus tratou o meu orgulho onde é mais difícil para mim, na minha imagem, na minha vaidade. Eu tive exposição pública, fui caluniado, fui difamado, tudo. Isso para mim foi muito difícil, mas hoje eu entendo, vejo que era Deus já tratando, né? já me preparando. As arestas, arrumando as arestas. E aí eu entrei. Quando as coisas se resolveram, eu comecei um processo muito complicado. Não vou entrar em maiores detalhes, mas eu passei 7 anos na escravidão. 7 anos e processo meio
autodestrutivo em termos pessoais. E aí foi muito difícil, muito sofrido. O Murilo, resumindo, é caudo do cavalo, igual o Saulo. Caí do cavalo. Só que eu. Saulo virou Paulo, né? Só que eu podia ter dado uma resposta diferente quando veio. Cego, né, Murilo? Eu fiquei cego. Eu podia ter dado uma resposta diferente, porque a gente passa as tempestades na vida. Eu podia ter buscado Deus. Falei, Senhor, eu tô na luta, me ajuda. Eu falei, não, eu ganho. Bom, já foi a resposta errada, de novo. E aí eu passei 7 anos muito, muito difíceis, nível pessoal, até chegar a um ponto que eu falei assim, olha, tá tão ruim que eu tinha tudo, mas para dentro não tinha nada. Vazio, sentindo, sabe, muito angustiado, infeliz, frustrado, que é uma coisa surreal. Porque você fala, bom, eu viajar para o exterior, posso fazer as coisas que eu quero e, sabe, você tem uma história bem montada, você tem uns filhos maravilhosos, esposa maravilhosa, você está reclamando de quê? Eu reclamava de tudo. Nada estava bom. E aí chegou um tempo que um dia eu estava sozinho no meu quarto e estava afastado, eu não vou falar separado, mas estava afastado da minha esposa, eu sozinho em casa, e aí foi quando meio que caiu a minha ficha, assim, de ver todas as bobagens que eu estava fazendo, assim, como eu tinha bagunçado a minha vida, assim, do nada. E aí eu me vi no fundo do poço. E quando você está no fundo do poço, só tem um lugar para você olhar que é para cima. Aí eu resolvi fazer uma oração para Deus, mas eu não lembrava mais do Pai Nosso. Tentei, fiquei tentado a pegar o celular para olhar o Google, falei, mas não vou fazer isso. E aí eu falei com Deus como eu sabia, e foi do fundo do coração, e em resumo, eu acho que eu falei as palavras certas sem saber quais eram. Mas né? eu acordei no dia seguinte feliz, alegre, leve. Faz 2 anos e meio que eu tô assim. É isso mesmo. E desde esse dia, minha vida, Deus me virou do avesso, porque eu abri o coração. Falei, Senhor, entra aqui, porque tá difícil. Eu desisto. Esse foi o encontro. Murilo e pastor Ivan, assim, tem 2 coisas que eu admiro em vocês, no quesito de criação de filhos, né? Você quer conhecer o pai, olha por filhos. Aonde que eles estão agora? Os 2 aí na apresentação pessoal aí demonstra muita coisa a respeito disso, né? Eu tô com a minha filhinha nova agora, 5 anos de idade. Vai ser uma benção. Vai ser uma benção, em nome de Jesus. Mas, pastor Ivan, o senhor é um cara que fala muito de criação de filhos da igreja. O senhor é o pastor do amor que a gente brinca, né? Que a gente fala. E o senhor está escrevendo um livro agora também, não é? Estou escrevendo um livro. O livro é a respeito de quê, pastor? Casamento. Resolvendo os impasses no casamento. Que legal. Vai resolver. Vai resolver, né? Fácil. Nós vamos falar sobre esse livro depois, né? É fácil. Nós vamos gravar um podcast falando do livro, né? Por incrível que pareça, é fácil. É. Não para o homem, mas para Deus. Ô, pastor, mas eu queria te perguntar, eu vi uma reportagem algum tempo atrás, falando assim que nós temos, eu não vou ser leviano aqui para falar a data, mas a gente tem poucos finais de semana para estar com os nossos filhos. É verdade. Para poder marcar. Porque dia de semana a gente sabe que o filho está na escola, o filho está fazendo faculdade, o filho está fazendo isso. Mas os finais de semana é o lugar de criar vínculos eternos de relacionamento. Para você ensinar, moldar, essas coisas todas. E eu queria que você desse uma dica para os pais, né? E você também. A dica de como criar filhos hoje, no mundo hoje conturbado que nós vivemos, que eu acho que a geração que a gente está, eu acho que é a pior geração. Sim. É uma geração que tem muitos desafios, né? Como que você lidou com o Ives? Eu fico pensando assim, eu vejo muito pastor, filho de pastor, que às vezes os filhos passam por situações bem complicadas. E o senhor não passou, o Ives não passou, né? Eu não. Como que foi isso, pastor? Me explica um pouco sobre isso aí. É um conjunto de coisas, né? Se eu fosse resumir, eu diria o seguinte, que a atividade melhor expressa do pai é pastorear o seu filho. E pastorear significa pastorear pensamentos, avaliar pensamentos. Então, muitas pessoas, elas veem o que está ao redor
mas elas são cegas para as coisas que estão dentro delas mesmas e dentro dos seus filhos. E elas também são cegas com relação ao futuro dos seus filhos. Então, essas duas visões, se eu fosse resumir, elas são chaves. E só Deus pode te dar. Que a Bíblia fala que os filhos são como flechas na aljava do guerreiro. E o que significa isso? Significa que para você atirar uma flecha, é importante você conhecer a flecha, saber o potencial daquela flecha e saber para onde você vai jogar aquela flecha, mirar aquela flecha. Então, eu, no começo da minha carreira de pai, eu fiz muito tentativa e acerto. Então, por exemplo, dá um exemplo para você. O que eu gostaria que o meu filho pudesse ser, que eu acho que todo pai quer, que ele possa ter o domínio de muitas coisas em muitas áreas. E para isso, ele depende do pai. Então, eu comecei a tentativa e acerto. Eu comecei a fazer várias iniciações, pequenas iniciações na música, no teatro, em línguas, mas sempre avaliando o que ele mesmo me dava de feedback. Então, as pessoas nem falavam em feedback há 30 anos atrás, né? Vamos dizer, 25 anos atrás. Mas isso é uma chave para você educar o seu filho. Mas não é só o feedback humano. Porque o que a criança fala, muitas vezes ela fala uma coisa que não tem nada a ver, porque ela não sabe exatamente o que tem a ver. Mas cabe ao pai ele pegar aquele conteúdo interno da criança. Então, por exemplo, na música, eu queria que meu filho tivesse um conhecimento na área musical, mas qual que é o instrumento? O que ele se identifica? Então, primeiro, pela personalidade do meu filho, eu imaginava que era a bateria, porque ele é um cara agitado. Mas eu comecei como? Pelo violão, aí fui ver uma flauta, coisas pequenas, mas depois eu fui ver que realmente o que estava dentro do coração dele em relação à música era tocar bateria. E aí eu investi pesado nisso. Então eu acho que esse é um segredo para os pais que estão nos ouvindo, para você, Jefferson, para o Murilo, que já está catedrático nessa área aí, né? Mas é um grande segredo. É você conseguir vislumbrar, visualizar esses conteúdos internos do seu filho, entendê-los e encaixá-los dentro de um propósito maior de Deus. Então é importante você conhecer o propósito de Deus para o seu filho, aí a gente pode evoluir nisso, conversar melhor, porque pode parecer uma coisa louca, né? Genérica, né? Mas não é, né? Mas Deus tem propósito. Mas é um desafio, né, pastor? Isso. Mas essas duas visões são chaves. Sim. Primeiro, você conseguir enxergar o que vai dentro. Não, as pessoas, de um modo geral, elas só enxergam o que está ao redor. Tanto ao redor delas, quanto ao redor dos filhos. Mas elas não conseguem conhecer, ver o que está dentro do coração. E aí, Murilo, e você? Não tem uma... Eu acho que não existe, né? Receita de bolo. Não. Mas eu falo da minha experiência, que eu sou muito realizado com os filhos, porque os três são muito equilibrados, são muito focados, bem sucedidos, bem encaminhados, são felizes. E como é que eles se tornaram adultos assim? Focados, extremamente focados, todos três, muito focados. O mais velho faz triatlo, é Ironman, né? A caçula corre comigo, a do meio é tenista. Então, ou seja, além das atividades, né, de trabalho, tudo, também são esportistas. Eu sou muito ligado em esporte também. Mas todos eles receberam muito amor. Muito amor. A mãe, eu acho que o mérito, aí eu vou falar, o mérito da criação é da mãe, não tenho dúvida. Porque a mãe... A Érica, o coração dela é maior que ela. Então, assim, muito amor, mas né? ela, ao mesmo tempo que tem muito amor, ela também é firme. Então, porque criança precisa de limite, não tem nada mais. Para mim, a palavra mais importante que tem para criança é não. Não tem nada mais importante que não. Não é o que educa, é o que ensina. Então, a criança tem que saber limite, porque se ela não aprende em casa, não vai ter na rua depois. É isso mesmo. E vai sofrer. Então, ou vai acabar preso. Então, o que nós sempre demos foi muito amor. Agora, muita firmeza também. A Érica sempre foi firme com eles e quando ela não dava conta, passava para mim. Aí resolvia rápido. Rapidão. O Dr. Dobson tem isso. O amor tem que ser firme. E outra coisa importante, nós nunca tivemos divergência na criação.
Nenhum dos três nunca viram nós dois discutirmos por alguma coisa que mandou fazer. Tinha Ninguém congruência na desautoriza. comunicação. né? Ninguém desautoriza o Isso é outro. muito Nunca importante. desautorizou. Sempre foi muito claro o meu papel como pai. A última palavra era minha. Então, sempre a Érica sempre ressaltou a minha autoridade como pai. Nunca minou essa autoridade. Pelo contrário, sempre exaltou essa autoridade. Ótimo. Então, os meninos sabiam que se eu falasse, estava falado. Sempre entenderam isso. E ela sempre ia trabalhando ali com eles. A mãe tem esse corpo a corpo, né, mais intenso. E chegava um ponto, ela falava, olha, se não resolver aqui, eu vou passar pro seu pai, eu vou passar o problema para ele. E eu quase esfregava a mão à senhora que passava para mim, porque eu Você ficava feliz. não tinha dificuldade nenhuma Isso é de legal. disciplinar. Nenhuma, de falar não, de colocar, quando os Você dois mais bateu já velhos. neles? Já? Algumas vezes, o mais velho sempre sofre, né? Que a gente é mais rígido. É. Com as meninas, não. Você já Mas, bateu no livro, pastor? Sim, sim. Sim, Mas eu não, adotava mas- uma dosimetria, né? mas ali. Uma dosagem para cada tipo de questão, uma dosagem. Mas tinha uma coisa que funcionava bem demais. Eu adorava colocar de castigo, e às vezes os dois mais velhos, que eles davam, né? Aqueles que colocava os dois abraçados no box do banheiro. Nossa. Aí falar, tá brigando? Psh, vai ficar ali. De vez em quando eu esquecia, aí é que me lembrava, eu estava lá. E aí colocava lá, ficava os dois abraçados, eles odiavam isso. E aí ficava, né, o mais velho falando com a minha, olha, tá vendo? Nós estamos aqui por causa de você, que você que fez, taranã, agora. Aí ele falava, vamos sentar? Não, meu pai vai aparecer, não pode sentar, tem que ficar em pé. Então, assim, sempre castiga uma coisa altamente Eles vão ouvir disciplinadora. você falando isso aqui. Não, eles sabem, a gente aí conversa. Mas assim, mas eles sabem que deu certo. Pode querer fazer diferente? Pode. Mas eu vejo assim, que o principal tem que ter amor, tem que ter disposição. Porque também, o que eu vejo hoje? Hoje a gente sai para almoçar, sai para jantar, eu vejo pais mais novos, né? Coloca lá o filho sentado para almoçar e tá com o celular, um iPad na mão horrível dele. isso. É verdade. Gente, isso não faz sentido nenhum. A hora da refeição é uma hora sagrada, é uma hora que você tem que estar confraternizando em família, comunhão em Sim. família. Não é só com um celular, um iPad. É. Precisa, eu sempre fiz questão de almoçar em casa, porque é a hora que estava todo mundo reunido. Sei que São Paulo é mais complicado, mas eu fazia, se não fosse o almoço, era a janta. Porque é uma hora que se senta, todo mundo fala como foi ali seu dia, fala como foi a escola. Eu fazia questão de escutar, de perguntar, de participar, ou seja, de participar da vida deles. Sempre colocamos em muitas atividades. Então, assim, criar filho dá trabalho. É muita atividade, leva para aula aqui, leva para aula aqui. A Érica foi motorista há muito tempo, mas depois no fim a gente tinha um motorista mesmo, que eu cheguei à conclusão que era mais barato do que eu perder o meu tempo, ela perdeu o dela. E tempo no trânsito não é um tempo de qualidade. É Felipe tá junto almoçando, orientando, do que no carro, que carro estressa todo mundo. Sim. Então, esse negócio de levar ou buscar na escola, leva, tá dormindo, tá emburrado, que tá com sono. Volta, tá com fome, tá meio mal-humorado, que tá cansado. Então, não é um tempo assim do melhor que tem. É isso mesmo. É muito melhor você conseguir se organizar para o horário da refeição ou do jantar. Então, assim, basicamente, amor, dedicação, disciplina. Eu acho que com essas três coisas não tem como o filho dar errado. Sim. E a dedicação é fundamental, porque a dedicação é você acompanhar assim de perto. A minha esposa parecia aquele zagueiro de time antigo, de time de várzea, assim, mas marcava assim, mas não dava um Marcava duro. espaço. Ficava respirando assim na orelha, não sei como é que eu conseguia. Não dava espaço. Então, ou seja, eles nem tiveram chance de fazer coisa errada, porque ela não dava chance. Então, isso é encargo de mãe e de pai. Então, assim, ser pai e mãe não é criar cachorro. Sim. Né? Cachorro você dá comida aquela hora ali, brinca um pouquinho e vai para lá. Não, é muito difícil. Agora, só que é muito gratificante também. Então, Pastor e Murilo, eu vou fazer umas perguntas agora. Eu não quero que vocês sejam bem pragmáticos, sejam bem práticos. Tá. Face to face num encontro aqui bem rápido, assim. Então, são perguntas e respostas rápidas, para a gente poder construir aqui. Vamos. O que é um bom casamento para o senhor, pastor Ivan? É um casamento onde tem diálogo. E para você, Rodrigo? Rodrigo, Murilo. casamento onde tem amor e harmonia. O que é um bom pai
Um bom marido, pastor Ivan. Um bom pai é aquele que eu te falei, ele é um pastor do seu filho. É como o Murilo falou em muitos pontos aí importantíssimos. Mas o principal ponto é saber o que seu filho pensa. E para você, Murilo, um bom pai? É um pai comprometido. Comprometido com a criação, comprometido com o futuro, comprometido com o estado emocional, com o crescimento. Qual que foi o pior momento do pastor Ivan? Momento, você diz o quê? Como pai ou como pessoa? Com tudo. Pior momento. Meu pior momento? Eu acho que eu tive poucos piores momentos na minha vida. O momento que você marcou. Tem o pior momento, a gente lembra. Talvez o pior momento foi dentro de uma barraca cheia de gás lacrimogêneo. Fazendo teste para militar, para oficial. Eu acho que esse foi o pior momento. Sério, você pensou que ia morrer? Quem cheirou gás lacrimogêneo sabe como é que é, né? Pai, você quer desincorporar, assim. É mesmo? E o pior momento, Murilo? Tive bastante. Eu Tive também. bastante. Difícil dizer, mas eu tive muitos piores momentos que eu machuquei muitas pessoas que gostam de mim, né? Isso, graças a Deus, quando a gente crê, vem Deus e apaga tudo. Fala disso aqui, eu não vou Amém. lembrar mais nada. E eu também não lembro. E eu sei que também minha esposa não lembra, porque Deus é justo e fiel para nos perdoar e Amém. purificar de todo o Amém. pecado. é todo pecado. Pastor Ivan, qual que foi o melhor momento? É pior a Então, bruxa é ruim, deixa a bruxa descer, não. Vamos levar lá para cima a energia. eu Qual acho que que foi o melhor momento? eu posso dizer assim que os melhores momentos que eu tive na minha vida foi minha formatura na escola militar, meu casamento com a Wanda. Ó, Vandinha, Vandinha, ele top. não esqueceu de você não, pastor. Ele é top, ele é top. E o nascimento do meu filho. Eu poderia acrescentar a minha ordenação também nisso. Legal. Era um combo. E você, Murilo? Quando eu nasci de novo, no meu quarto, acordei, a vida estava meio bagunçada, Melhorou. mas eu acordei feliz, alegre, leve, animado, sendo que não tinha nada para isso no contexto que pudesse levar. Eu fiquei doido de vez. Mas É a alegria do espírito. Né? alegria do espírito. Isso mesmo. Murilo e pastor Ivan, eu queria que vocês deixassem as considerações finais aqui Sim. para os telespectadores que estão nos ouvindo aí, né? Alguns irmãos da igreja que eu acredito que vão ouvir esse podcast, os nossos familiares, pessoas que a gente vai até onde a internet mandar, né? Mas fala para a pessoa naquela câmera ali, ó, o que que é a pessoa ter um encontro? Com O que que vai Deus. fazer um encontro na vida da pessoa? Então, esse encontro com Deus na sua vida, ele vai fazer você superar, transcender, avançar, conquistar. Porque o plano de Deus, os pensamentos de Deus, melhor dizendo, eles são maiores que os nossos. E o plano de Deus para você é perfeito, você ainda não conhece. Mas Deus está disposto a investir recursos. E o principal recurso que ele investiu foi a vida do filho dele. O que ele tinha de mais precioso, ele investiu para que você pudesse crescer. Então, se hoje você se encontra em qualquer circunstância da sua vida, como o Murilo bem colocou aqui para a gente, o seu caminho é ter esse encontro com Cristo. E se você quiser, nos procure. Aonde quer que você esteja, você pode acessar esses endereços que estão por aqui e nos achar. Porque nós podemos proporcionar para você uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus, ela libera poder, ela libera vida, ela libera oportunidades que você jamais conseguiu entender sozinho. Deus não nos fez para estarmos sozinhos. Ele fez para estarmos em comunhão com Ele, num relacionamento, não uma religião, mas um relacionamento onde de vida e poder, onde você possa receber direções, onde você possa receber instruções capazes de te levar ao ponto onde Deus planejou para você lá na eternidade. É necessário que você descubra esse plano de Deus. E a partir desse momento você conte com Deus, para que Ele possa te colocar no lugar aonde Ele planejou para você. É isso. E aí, Murilo, e esse um encontro aí? Esse encontro, ele muda a vida, né? Eu queria colocar assim, para quem não tem dinheiro, tá duro, vida difícil e tá achando que o dinheiro resolve. Eu tinha. Não adiantou nada. Queria morrer.
Para quem tem, acha que é muito inteligente, bem-sucedido e a vida tá vazia. A minha vida era assim. Ter as coisas não adiantava, não resolvia. O que muda a vida nossa? Para quem tem, para quem não tem, para qualquer um, é você encontrar Deus. É verdade. Então, eu acho que a minha experiência, o que eu vivenciei e o que eu vivo hoje, ela serve tanto para quem tem quanto para quem não tem. Porque eu vi de pessoas que não tinham nada e eu fui levar meu testemunho. A igreja é muito simples, muito pequena. Mar Germano, lá no Goiás. Uma irmã lá no Goiás e falou: graças a Deus que Deus mandou o senhor aqui, porque eu achei que dinheiro ia resolver minha vida. Sim. Não é. Dinheiro é uma benção, a gente, desde que faça bons dele, ele não seja senhor na sua vida. Sim. Mas o fato é que só o que muda a gente é um encontro com Deus. A vida com Jesus, só Deus para ter sentido na vida, né? Tem um Sem ele não tem exemplo, sentido nenhum, né? Não. o exemplo da luva é muito bom, né? E na verdade, você sabe o que acontece? Porque às vezes por um tempo a gente consegue se manter ocupado. Envolvido. Tem uma fase da vida que a gente está muito envolvido com o trabalho, com a atividade, fala assim, não tem tempo para nada e acha que esse tempo não vai passar. Não é? E você falar, pensar em Deus, aí quando eu ficar mais velho eu penso. Mas às vezes você morre antes, né? É. Então, na verdade, o dia é hoje, é agora. Você não sabe o que vai ser amanhã. Qual que é o exemplo da luva, pastor? Esse vazio é porque o ser humano ele foi criado, concebido por Deus, mais ou menos como uma luva, que ela cabe certinho à mão de Deus, do Criador, do Pai, do Abba. Que é o Espírito Santo, né? Exatamente. Então, essa luva sozinha, ela não tem muito fruto, ela não tem muito propósito. Senão, como o Murilo falou, por um breve tempo. Mas quando você conhece e tem um encontro com Deus, essa luva, então você é preenchido por essa vida que a gente chama de Zoe, que é a vida sobrenatural, que é a vida completa, que é a vida completamente satisfeita de Deus em você. E a partir do momento, essa luva mexe e aí você mexe junto. E cada movimento dessa mão é para construir algo. E você participa dessa construção, ou seja, sua vida ganha uma relevância toda nova, uma dinâmica toda nova, porque Deus está junto com você. É Legal. isso. Murilo, pastor Ivan, quero agradecer pela presença de vocês aqui. Muito bom estar com vocês aqui, falando de Jesus. Né? Os amigos aqui de fé, de batalha, né? Nós estamos aí todos os dias aí buscando o Senhor, né? Juntos. É uma honra. Vai ter outros podcasts também. A gente vai falar sobre o encontro aqui, outros convidados também. Legal. Fique atento, porque esse podcast aqui é um podcast que a gente fala de família, de negócios, fala de criação de filhos e outros assuntos que vai, no decorrer dos programas que a gente vai gravar aqui, a gente vai falar. Deus abençoe muito a sua vida, né? Que o Senhor continue te abençoando e eu desejo todo sucesso para cada um de vocês aí. Um beijo no coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu que agradeço a oportunidade, que Deus ilumine a todos e que tenham esse encontro, né? Glória a Deus. Agradeço também, Jefferson, né? Ter convidado a gente para cá com essa estrutura que favoreceu você, né? Deus abençoe a todos. Obrigado. Amém. Amém. Obrigado.